hoje em Marcos. A ideia é de caminhar em Marcos às quartas, tá bom? E a gente vai começar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. E no Evangelho de Marcos, nós vamos hoje meditar do verso 1 ao 13, que é o primeiro bloco. Basicamente, o que nós vamos ver aí nesses 3 versículos são 3 partes. O prólogo do Evangelho, que é o verso 1. O precursor, que vai do 2 ao 8, que fala sobre João Batista, que foi o precursor do Messias. E no Evangelho de Marcos há uma peculiaridade. O Messias, ele é demonstrado como o servo sofredor. Então você tem que ler o Evangelho de Marcos tendo em vista Isaías 53 como pano de fundo, porque no Evangelho de Marcos fica muito claro como Jesus de fato é o servo sofredor. E nós vamos ver a preparação do servo, que vai do verso 9 ao 13. Quero convidar você a me acompanhar. Já no verso 1 nós lemos: princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui é o prólogo do Evangelho de Marcos, ou seja, é o versículo que funciona como uma abertura do Evangelho todo, certo? E é interessante porque o Evangelho de Marcos já começa com uma afirmação muito forte de que esse Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso, mas a expressão Filho de Deus não era qualquer coisa, principalmente no Evangelho de Marcos, que foi escrito prioritariamente para leitores gentios, não judeus, muito possivelmente para gentios romanos. O Evangelho de Marcos é escrito no período em que o Império Romano, naquela região, dominava, e o termo Filho de Deus era utilizado também para os Césares, os imperadores romanos. Ou seja, só o imperador era filho de Deus, porque ele era o representante dos deuses na terra. Ele era como se fosse uma própria divindade em forma de homem. Quando Marcos escreve que Jesus é o Filho de Deus e que esse Evangelho que ele está escrevendo é sobre esse Filho de Deus, essa declaração já mostra que o Evangelho está confrontando a visão de muitas pessoas daquela época. É uma declaração forte, muito forte. Então aqui nós vemos no verso 1 que o título de César está sobre a cabeça de um galileu, ou seja, o trono trocou de dono. O trono trocou de dono. Então, em vez de ser, no caso aqui de Marcos, provavelmente Calígula, enfim, algum desses imperadores lá da época, em vez de ser imperador romano, quem de fato é o Filho de Deus é Jesus Cristo, o Galileu. Então isso é muito importante. E isso traz algumas aplicações para a nossa vida, a partir do verso 1, porque o rei, ele está sendo anunciado. Então a primeira aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é que nós não devemos ficar esperando bater um tipo de sentimento, desejo, ou sei lá, boa vontade para tomar uma decisão em relação a crer. Aqui, nesse momento, creio que todos os irmãos já tomaram uma decisão, já ouviram sobre Jesus, enfim, entendem. Mas talvez você conviva com pessoas que ainda não fizeram isso. E aí é importante, a partir do Evangelho de Marcos, entender que nós precisamos crer com base na verdade objetiva de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele de fato precisa ser aceito como o Rei que foi anunciado. Então Marcos, ele já abre o Evangelho dizendo essa verdade. Quem é Jesus? Ele não fica gastando capítulos e capítulos, versículos e versículos. Ele já começa o Evangelho dizendo: esse Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. Então ele já começa dizendo quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. E ponto. Tudo que você lê daqui para frente nada mais é do que explicação dessa verdade que eu estou falando. Então por isso que é o prólogo, é a introdução, é o começo. Ele já começa colocando as coisas na mesa, Isso é muito interessante. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. As pessoas têm que aceitar isso. E de certa forma, só há 2 escolhas: ou as pessoas aceitam, ou elas rejeitam. Não dá para tentar encaixar Jesus numa caixinha que as pessoas querem. Jesus muitas das vezes na cabeça das pessoas é uma massinha de modelar, que cada um quer tentar fazer segundo sua própria vontade. Mas nós temos que de fato falar e crer no Jesus das Escrituras. E esse Jesus é o Filho de Deus. Precisamos aceitar isso.
Para nós que já cremos em Cristo, sabemos quem Ele é, a gente precisa viver em conformidade com essa verdade. Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é o meu Senhor. A minha vida precisa se adequar a essa verdade. E também o fato de que nós devemos parar de encaixar Jesus num cantinho da nossa vida. Porque se Ele é o Filho de Deus, então portanto Ele é o Senhor, então Ele é Senhor sobre toda a nossa vida. Ele não é um capítulo da minha ou da sua história. Ele é, na verdade, o começo e é o centro de tudo. Então nós precisamos, na verdade, adequar a nossa vida a Jesus e não o contrário. Jesus não pode ser um pé de coelho, não pode ser um abracadabra, não pode ser um Severino na nossa vida que resolve tudo. Ele precisa de fato ser o centro da nossa vida. Então, com isso, meus irmãos, nós ajeitamos, nós submetemos a nossa vida em volta dele, e não é ele que faz isso para conosco. Nós vemos agora do verso 2 ao 8 o precursor, nesse caso João Batista. Acompanhe comigo, aqui diz: como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de vocês, o qual preparará o seu caminho. Vós, o que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em toda a região da Judéia, e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: qual que era a pregação de João? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, ou talvez na sua versão, é maior do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com Espírito Santo. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que quem anuncia o maior mede a sua glória pela própria diminuição. Quem anuncia o maior mede a própria glória pela sua diminuição. João Batista sabia quem ele era e sabia quem Jesus era, e com base nisso ele agiu da maneira correta. Quem que tinha que de fato ter o foco? Jesus. Quem que ia lançar o holofote? João Batista. Então ele acaba sendo um exemplo em muitos aspectos para nós. Nossa chamada é lançar o holofote sobre Jesus e não sobre nós. Nós não temos que estar debaixo do holofote, é Jesus que deve estar. Então nós vemos aqui aquele que abre o caminho, e depois de ser o precursor, depois de abrir o caminho, o que ele faz? Ele sai de cena. Somos chamados a apresentar Cristo, e assim que a pessoa tem um encontro com Cristo, o que a gente faz? A gente sai de cena. É isso que nós devemos fazer. Então, pensando esse trecho para as nossas vidas, eu e você precisamos apontar para Jesus e não para nós. E isso é mais delicado em liderança, em pessoas que investem na vida de outras. Porque muitas das vezes, quando nós temos a atenção de outras pessoas, se nós não estamos bem resolvidos na nossa identidade e de quem nós somos e para que Deus nos chamou, a gente começa a achar que a gente é imprescindível na vida dos outros, e nós não somos. Com isso eu não quero dizer que nós não tenhamos valor para outras pessoas, ou as pessoas não possam nos amar, ou não possam nos valorizar, e não possam ser gratos por nossa vida diante de Deus. Todas essas coisas são verdade, e não tem nenhum problema com isso. O problema é quando nós começamos a achar que isso é direito nosso, e não é. O foco tem que estar em Jesus, não em nós. Nós temos que apontar para Jesus, não para nós. Assim como nós vemos João Batista fazer, somos chamados a fazer. Isso, meus irmãos, em casa, no trabalho, na igreja. Ou seja, nós pais, nós precisamos conduzir os nossos filhos a Cristo. Às vezes a gente acha que a gente é insubstituível. Não, quem é insubstituível é Deus na vida dos nossos filhos. Nós somos instrumentos da graça de Deus na vida dos nossos filhos. No trabalho, mesma coisa. No trabalho, nós precisamos apontar para Jesus. Seja uma pessoa que tem uma função mais simples, seja pessoa que tem uma função de chefia, em qualquer posição que o cristão esteja, ele precisa apontar para Jesus. E aí o que ele faz? Sai de cena, né? Então, é aquele princípio: a minha parte e a sua parte é diminuir para que Jesus apareça.
Isso sim é ser fiel de verdade. Você imaginou? Todos esses pastores, líderes, cantores, escritores, tem muitos são homens de Deus, mas esses que construíram verdadeiros impérios ministeriais, se eles de fato apontassem para Jesus e saíssem debaixo do holofote, o impacto que isso causaria? Porque muitas das vezes Jesus se torna uma plataforma útil para que nós possamos alcançar projeção pessoal. Mas o alvo não somos nós, o alvo é Jesus. Outra coisa que esse texto nos faz pensar, meus irmãos, é que o arrependimento não é só ficar com peso de consciência. Existem dois tipos de tristeza: a tristeza pelo pecado e a tristeza do pecado. Em que sentido? Às vezes a pessoa é impenitente, ela não se arrepende, ela é dura de coração. E nós sabemos que o pecado traz consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não tem como ser feliz para sempre com o pecado. Biblicamente é impossível. Em algum momento a conta chega e a tristeza vem junto. E aí a pessoa sente a tristeza das consequências do pecado, mas ela não sente tristeza de ser um pecador. Nós somos chamados a não apenas nos entristecer com as consequências do pecado nosso e de outros, porque a gente não vai ficar feliz por ver o pecado destruir a vida de ninguém, mas acima de tudo nos entristecemos do nosso pecado, do fato de sermos pecadores. Nós precisamos criar nojo do nosso pecado. Nós não podemos ter olhares condescendentes para o nosso pecado. Nós temos que chamar o nosso pecado de nome. Eu sou iracundo, eu sou invejoso, eu sou impaciente, eu sou descontente, murmurador, preguiçoso. Tem que dar nome e ter nojo disso, e se entristecer por estar nessa situação. Ah, pastor, que coisa horrível, isso causa trauma, a pessoa vai se sentir mal. Mas é para se sentir mal mesmo, não é para sentir bem não. Se se sentir bem, vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque a partir do momento que a gente começa a ver quem nós somos, a partir do momento que a palavra de Deus é um espelho que mostra o quão sujo está o nosso rosto e quão desfigurado está a imagem de Deus em nossas vidas por causa do pecado, aí eu vejo a necessidade urgente que eu tenho de me purificar no sangue de Cristo e corro para Ele. Agora, enquanto nós ficarmos só com delongas e delongas e delongas e coitadismos, e pior, hoje nós vivemos na era do vitimismo. O que é o vitimismo? O vitimismo é um tipo de programação mental, vamos colocar assim. Poderia colocar de outras maneiras, mas de maneira prática, em que tudo que dá errado na minha vida é culpa de todo mundo, menos minha. Que as pessoas possam ter as suas participações, as coisas erradas da minha vida, sem sombra de dúvidas. Nós vemos um mundo que infelizmente o erro de outros nos atinge. Mas, meus irmãos, falar que o mundo inteiro conspirou contra nós está de brincadeira. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade, sim, e precisamos reconhecer isso. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, a partir desse texto, que arrependimento genuíno não é só ficar com peso na consciência e nunca buscar uma purificação de consciência. Infelizmente, a psicologia secular, em suas muitas vertentes, roubou uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa ter para ser minimamente saudável: consciência. As pessoas dizem que se você ficar com sentimento de culpa, você traumatiza. O sentimento de culpa, em muitos aspectos, a não ser que seja culpa falsa, mas mesmo assim temos que sondar os nossos corações diante de Deus. Mas o sentimento de culpa, muitas das vezes, é o alarme de segurança que nos impede de afundar mais a nossa vida. É muito importante. Se a nossa consciência nos acusa, a gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus e pensar: aonde que eu estou errando? Eu preciso mudar. O alarme está tocando aqui. Infelizmente, a psicologia secular, ela busca desligar o alarme. E aí, quando desliga o alarme, a coisa complica. Então, o arrependimento não é só ficar com esse peso na consciência, é mudar de vida na prática. Esse é o ponto. Fale o nome do que você precisa largar e largue hoje. É o que eu disse, né? Outra coisa, chegar
a confiar no próprio esforço, né? A gente precisa parar com isso, ou ficar confiando na nossa disciplina, né? Na nossa religião para nos salvar. Isso é muito ralo. Quem transforma a pessoa por dentro é Deus, e isso por meio do seu Espírito. Ou seja, eu e você precisamos aprender a depender dele, e não de outros, nem de nós mesmos. Isso nos faz pensar sobre isso. E a última parte aqui desse trecho que eu estou meditando essa noite, caminhando aí para o fim dessa reflexão, está do verso 9 ao 11, a preparação do céu. Acompanhe aí, por gentileza. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio a voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, e em você eu me agrado, ou em quem eu me comprazo, né? Dependendo da sua versão. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, é o fato de que os céus, eles se rasgaram no batismo de Jesus, assim como depois, lá na frente, na sua obra na cruz, o véu do templo se rasgou. Da mesma maneira que o véu do templo vai ser rasgado, naquele momento os céus foram rasgados, e a voz do Pai se fez audível, e a presença do Espírito se fez presente. A própria Trindade estava lá. Então isso nos mostra que é Deus quem vem à nossa realidade com sua presença, a fim de fato redimir os homens. Deus abre o que nós homens fechamos. Ele abre o acesso que o pecado fechou entre nós e Ele. É Deus quem faz isso. É Deus quem rasga os céus para testemunhar sobre seu Filho. E é Deus quem rasga a cortina do templo para mostrar que agora a separação entre o santo dos santos foi tirada, e todo aquele que crê em Cristo agora tem acesso pleno por Jesus Cristo à presença do Pai. Pensando nisso, para nós, meus irmãos, nós devemos chegar à conclusão de que é Deus quem diz: meu filho amado, tanto para o Senhor Jesus, e por meio do Senhor Jesus, com a fé que nós temos, e muito importante, a união espiritual que todo crente no Senhor Jesus Cristo tem com Ele, é Deus quem fala: meu filho amado. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus fala para conosco: meu filho amado, não por nós, pelos nossos méritos, mas é porque Deus, através de Cristo, nos acolheu como filhos, e hoje Ele pode dizer para mim e para você: meu filho amado, minha filha amada. É Ele quem fez isso. Isso deve trazer gratidão ao nosso coração, e tem que trazer fortalecimento, porque é o Pai que nos acolheu no Filho. Jesus ouviu isso antes de fazer um único milagre, antes de fazer qualquer coisa. Deus Pai já reconhece a filiação do Filho de Deus antes dele começar o seu ministério. Nós somos aceitos em Cristo antes de começarmos a nossa vida cristã. Ao crermos em Cristo, eu e você, ainda não fizemos nada pela obra, mas mesmo assim nos acolhe, porque é a sua graça, seu amor, sua bondade. A minha identidade, a sua identidade não está no nosso desempenho, mas o fato de que nós somos acolhidos e feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Uma outra coisa interessante nesse texto é o deserto. Aqui nós vemos que o deserto, ele não quer dizer que Deus largou Jesus, o Pai largou Jesus. Muito pelo contrário, porque foi o próprio Espírito que levou Jesus para lá. Não é isso que diz? É o próprio Espírito. Olha o que diz o 12: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que conduziu Deus Filho ao deserto. Ou seja, depois de dar, enfim, todas essas informações e notícias, ele é conduzido para lá. Então nós não deveríamos nos estranhar, após sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus, que a luta que virá na nossa vida, ela acontece depois de um momento bom, né? Então a pessoa crê em Jesus, ela é feita filho de Deus, ela é feita nova criatura, ela é acolhida pela igreja, e ela acha que bênção, uma nova vida agora, só vitória, amém, vitória na luta, vitória no deserto, na tribulação, na dificuldade, na prova.
Porque depois do testemunho do pai para com o filho, o que veio? Sua ascensão? Veio a tentação, veio o deserto, veio a prova. Então, sabe o que a gente precisa fazer? Aguentar firme. Porque isso é normal na vida daquele que Deus Pai chama de filho amado. Faz parte. Quando bater aquela voz no meu coração e no seu coração, eu dou conta sozinho, pode deixar, né? Com aquela síndrome do adolescente, eu sei, né? Que a gente quer fazer do nosso jeito. Lembre-se, até Jesus teve anjos ao lado no deserto. Jesus foi auxiliado pelo Pai e ele aceitou ajuda. Ou seja, quem sou eu e quem é você para recusar por orgulho? Nós precisamos aprender a receber o socorro que Deus manda. Às vezes as pessoas, elas não estão abertas a abrir seu coração, falar suas necessidades, mostrar quão limitadas elas são, buscar o Pai, porque elas acham que elas resolvem sozinhas. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto nós vemos, foi servido pelos anjos, após a tentação que ele sofreu. O Senhor Jesus Cristo foi servido por pessoas no seu ministério. Mulheres sustentavam financeiramente seu ministério. Pessoas demonstraram gratidão, acolhimento, cuidado. Não foram muitos, mas tiveram. Se o próprio Filho de Deus no seu ministério foi servido, por que nós não podemos aceitar o socorro e auxílio de Deus? Principalmente quando vindo do corpo de Cristo. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Se aquele que é Senhor de todas as coisas, conforme a palavra de Deus diz, fez todas as coisas, e para as quais todas as coisas existem, e nas quais todas as coisas são mantidas, que é Jesus, se ele foi servido, por que nós não podemos aceitar os recursos de Deus para nos ajudar? Esse orgulho. Precisamos de fato reconhecer isso. E uma outra coisa que esse texto mostra é que a filiação, ela não isenta da aprovação. Ela, na verdade, abre o caminho para ela. Esse trecho desafia os nossos corações e nos ensina, meus irmãos, a entender que não vai ser o homem que vai nos salvar. Não é César que salva. Não é uma ideologia política. Não é uma estrutura política. Não é uma estrutura social. Não é o homem em toda a sua genialidade. Por quê? Porque o próprio Deus teve que se fazer carne e vir morrer em nosso lugar. Quem deu o primeiro passo foi Deus, não fomos nós. É Ele quem veio ao nosso encontro. É Ele quem veio nos salvar. É Ele quem veio nos oferecer a sua graça. Então esse trecho desafia o nosso senso de autossuficiência, de capacidade humana. Ele já começa afirmando que o mundo é perdido, ele precisa de um Salvador, e de que o mundo tem um Senhor, e ele se chama Jesus Cristo. Isso é muito, muito importante. O Evangelho não é você se achegando a Deus. O Evangelho é Deus se achegando a você. Abra a mão e receba o Rei. Faça isso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, diga isso a ela. Compartilhe esse texto, tá bom? Quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos. Essa palavra falou no seu coração. Se apresente diante de Deus em oração agora. Pai, nos achegamos aqui do jeito que nós somos, de mãos vazias, sem nada para oferecer, que de fato venha a te comprar, Senhor. E a boa notícia na tua palavra é justamente essa: não fomos nós que subimos até ti, mas foste tu, Senhor, que descestes até nós. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho não começa com a nossa força, mas com a tua chegada. Tu rasgaste o céu e vieste em Jesus, o teu Filho amado. Ele é o Rei que tu prometeste. Aquele, Senhor, que veio quando nós não conseguíamos preparar caminho nenhum para ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes acharmos que nós damos conta sozinhos. Perdoa, Senhor, nosso orgulho que se veste de força e diz que não precisamos de ti, puro orgulho pecaminoso. Senhor, hoje nós queremos mudar isso em nossa vida. Largar o eu me viro, largar a confiança na nossa religiosidade, se isso existe, em nossos corações, no nosso esforço, na nossa disciplina, e abrir mão para receber que só tu podes dar. Senhor, nós te pedimos, transforma-nos por dentro, aquilo que a nossa própria capacidade jamais pode fazer, que é nos purificar,
Lava-nos, Senhor, com teu Espírito. Faz de nós pessoas que apontam para Jesus e não para nós mesmos. Pessoas que diminuem, Senhor, para que tu possas crescer, Senhor Jesus. Quando vier o deserto, Senhor, quando a luta chegar, logo depois de um momento bom, muitas vezes, lembra o nosso coração de que tu não nos abandonas, jamais. Que foi o teu Espírito que nos conduziu, Senhor Jesus, até lá, e que ele venceu em nosso lugar. O Senhor Jesus venceu. Que a gente descanse, Senhor, não no que entregamos, mas no que tu dizes sobre nós e por causa de Jesus Cristo. Firma a nossa identidade, Senhor, na tua voz, ó Pai, quando tu nos chamas de filho amados, não pelo que fazemos, mas por causa do teu Filho, porque é nele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o começo e o centro de tudo, que nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.